Amém. Esse é o nosso Deus, o nosso amigo que renuncia a sua vida em nosso favor. Vamos refletir então, irmãos, agora na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, se você trouxe, se você não trouxe, o texto será projetado. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Iremos ler dos versos 27 ao 30. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do 27 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu Pronto. Aqui, com fio, a gente desenrola, né? Vamos voltar, então, para essa parte. Venham a mim, tá? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Uma vez a gente estava viajando, né? Estávamos indo para uma viagem missionária. E duas adolescentes no ônibus perguntaram para mim: Pastor, entre o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas, qual o senhor prefere? Eu disse: entre Lucas e João eu prefiro Mateus. Né? Sempre foi Mateus o evangelho ao qual eu mais gostei de todos os quatro que a gente tem lá na Bíblia. Né? Eu acho interessante o evangelho de Mateus porque a gente vê que Mateus tinha esse objetivo de evangelizar o povo de Israel. Né? Ele escreve o seu evangelho justamente para que o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse conhecer o próprio Jesus Cristo. Por isso que a gente vai ver Mateus investindo tempo em escrever a genealogia de Jesus, porque isso era importante para os judeus. Por isso que a gente vai ver muito em Mateus aquela expressão, quando acontecia algo com Jesus, ele relacionava alguma profecia lá do Antigo Testamento, e ele dizia assim, né, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. E ali, então, Mateus ele tem esse objetivo, né, de apresentar Jesus para o seu próprio povo, Jesus para os judeus, e de uma forma muito peculiar e interessante, porque ele vai apresentar Jesus. A gente pode ver quando Jesus está lá no Sermão do Monte, em alguns momentos, os 40 dias lá no deserto, ele faz questão de apresentar Jesus como se Jesus fosse um novo Moisés, né? Como se fosse um melhor ainda do que Moisés. Mas ele sempre apresentava Jesus para que aquelas pessoas que fossem ouvir o Evangelho pudessem relacionar com tudo o que tinha acontecido com Moisés no Antigo Testamento, e então eles poderem se identificar. E isso, irmãos, é algo extremamente importante, principalmente quando a gente vai evangelizar. Se a gente quer ser uma igreja, não é, que faz diferença, que realmente faz diferença no contexto em que nós estamos inseridos, nós temos que aprender com os evangelistas, porque todos eles participavam do contexto do seu público, todos eles estavam presentes ali, todos eles sabiam como falar, todos eles sabiam como expressar ali o Evangelho. E é claro que eles aprenderam com quem? Com o próprio Jesus Cristo, com o nosso Senhor. Ele aprendeu porque Jesus era aquele também que estava perto das pessoas. E isso é muito bem refletido nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus que participa da nossa realidade, o Deus encarnado que veio até cada um de nós para expressar e para falar sobre o reino
o reino de Deus. Então, se quisermos ser uma igreja relevante, nós temos que aprender com os evangelistas, temos que aprender a participar, a entender o contexto que nós estamos inseridos. E sabe o que é interessante, irmãos? É que hoje, alguns teólogos do Novo Testamento, principalmente até N.T. Wright, né, um dos maiores aí da nossa atualidade, ele fala que ele trabalha, na verdade, uma expectativa no Novo Testamento, onde ele diz assim, que ali existia um contexto de exílio continuado. O que acontece? Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente começa a parar para refletir sobre as situações que Jesus enfrentou, a própria situação, o contexto do povo de Israel, nós vamos perceber que existia um mal-estar muito grande entre o povo de Israel. Nós vamos perceber que eles eram um povo assim que estava totalmente detonado. Eles estavam tristes, os impostos eram pesados, mas existia no coração deles a ideia de que aquele exílio lá na Babilônia ainda não tinha terminado, não tinha passado. Era como se eles ainda estivessem vivendo aquele exílio. E eu vou mostrar aqui algumas evidências para os irmãos do porquê isso acontecia. Veja só. Porque o exílio da Babilônia foi uma das maiores crises que o povo de Israel já enfrentou. Primeiro, porque eles perderam o templo. Não é? O templo foi destruído, o templo foi totalmente destruído. Depois, eles perderam a terra, né? A terra também foi destruída, e eles perderam a monarquia. O rei passou por uma situação terrível, onde o rei Nabucodonosor mata os filhos do rei Zedequias na frente dele e depois fura os olhos dele. Né? Então, o rei também, a monarquia, que era o símbolo da mediação, da bênção, da aliança, estava também defasada. Quando eles voltam para o exílio, do exílio, na verdade, a gente vai começar a perceber que tudo aquilo, o templo é reconstruído, a terra é reconstruída e a monarquia também é reconstruída, a monarquia, de certa forma, é restaurada. Mas quando a gente vai para o contexto do Novo Testamento, a gente vai ver que existia um templo, mas o templo estava corrompido. Inclusive, o próprio Império Romano, irmãos, financiava o templo, né? E eles recebiam dinheiro de volta dos impostos. Então, apesar de ter um templo, o templo também estava corrompido. A terra estava totalmente dominada pelo Império Romano. A terra, que era o símbolo da aliança entre Deus e o homem, estava ali também sendo ocupada pelo Império Romano, e neles existia aquele sentimento de que a terra não nos pertence, porque ele está sendo dominada por Roma. E por último, a monarquia, apesar de ter sido restaurada, ela era totalmente ilegítima, porque o rei era Herodes, e Herodes não era o rei legítimo ali de Israel. Então, quando a gente olha para todo aquele contexto do Antigo Testamento, do exílio, né, o que levou o povo a viver aquela crise terrível, e a gente vê os instrumentos de fé, como o templo, a terra e a monarquia sendo destruída, quando a gente vai para o Novo Testamento, o contexto é o mesmo. A situação é a mesma. Talvez fosse até melhor nem ter um templo do que ter um templo da forma como tinha lá no Novo Testamento. E toda essa situação, sabe, irmãos, levava o povo a viver esse mal-estar. Levava o povo a estar cansado, a estar oprimido, a estar vivendo esse sentimento de que o exílio ainda não tinha terminado. E aí, qual era o pensamento deles? Qual era o pensamento que existia ali? É que, enquanto o Senhor não voltar para Sião, o exílio permanecerá. Enquanto o Senhor não voltasse para a terra, eles continuariam vivendo o exílio. Isso não é um versículo bíblico. Tá? Essa frase, exatamente como está assim, ela não está na Bíblia. Mas, inclusive, até alguns rabinos hoje falam isso. Enquanto o Senhor não voltar para a terra, enquanto o Senhor não voltar para Sião, enquanto o Senhor não voltar para Jerusalém, o exílio continuará, o exílio permanecerá. Então, o sentimento era justamente de que o Senhor não tinha voltado para Jerusalém. Se a gente for comparar, por exemplo, a inauguração do templo, quando Salomão constrói, a gente vai ver que existe ali uma manifestação da glória de Deus. O Espírito do Senhor desce sobre o templo,
não é isso? E aí o povo vê fogo caindo do céu, a glória Shekinah do Senhor invade aquele lugar, e o povo agradece, o povo se alegra. Depois, quando a gente vai para o profeta Ezequiel, a gente vê, o profeta tem uma visão de que o Espírito do Senhor abandona o templo, né? A glória do Senhor abandona o templo, ela sai do templo. E ali o que acontece? Depois, quando Esdras vai reinaugurar o templo, não existe nenhum tipo de manifestação sobrenatural de Deus. O Espírito do Senhor não desce. Não existe nenhum tipo de manifestação da glória de Deus. E talvez isso aí pudesse indicar que o Espírito do Senhor não desceu, então o Senhor não voltou para a terra. O exílio ainda continuava. Aí quando a gente vai aqui para o Novo Testamento, a gente vê o próprio Jesus Cristo agora falando: eu sou o Messias. O Senhor, na verdade, tinha voltado para a terra agora, encarnado no seu Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era tudo isso que eles tinham perdido. Jesus Cristo, ele se refere a ele mesmo como o templo, né? Ele diz: olha, esse templo vocês vão destruir, e em 3 dias eu vou reconstruir. E aí a própria Bíblia diz que ele não estava falando lá do templo, ele estava falando dele mesmo. Então ele é o templo, ele é o detentor da aliança, e ele era o rei legítimo, né? Ele, por ser da linhagem de Davi. Então a gente tem aqui o próprio Senhor encarnado, agora sim voltando para Jerusalém. Deus voltando para o seu povo, Deus voltando para a sua cidade. Mas quando a gente também vai pensar em exílio, em cativeiro, sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte aqui: o exílio é resultado da dureza de coração. Sempre quando o povo era exilado, sempre quando chegava uma outra nação e dominava o povo de Israel, a Bíblia deixa muito clara que aquela nação era o quê? Era instrumento de Deus para a correção e para a punição ali do seu próprio povo. E quando a gente vai ver todo esse capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver pelo menos 2 fatores que faziam com que o povo ainda tivesse esse sentimento de exílio, né? Esse sentimento de que o exílio permanecia. A primeira deles era a rejeição do povo a João Batista. Veja o que o próprio Jesus Cristo fala nos versículos 18 e 19. Ele diz assim: pois veio João, que nem comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus está dizendo aqui: olha, veio João Batista, que não comia nem bebia, e aí vocês dizem o quê? Ele tem demônio. Chega o Filho, o Messias, que come e bebe, vocês dizem o quê? Ele tem demônio. Jesus foi acusado disso. Ô povinho difícil de agradar, viu? Eu fico impressionado porque essa realidade é presente nos nossos dias. Eu estava vendo, sabe, eu não consigo... Recentemente, os streams aí lançaram uma série chamada Lúcifer, né? E aí a igreja reclama, não, o nome Lúcifer e tal. Quando lançam The Chosen, sobre Cristo, algumas pessoas também, principalmente lá de um movimento puritano, começam a reclamar da série que fala sobre Jesus. Me entenda, é difícil agradar, é difícil. Sabe, como é que a gente vai ter esse sentimento de que o exílio passou se está aqui? A gente rejeita as pessoas que a gente deveria trazer para perto da gente. A gente rejeita, o povo rejeitou a palavra de João Batista. E rejeitando a palavra de João Batista, rejeitaram o próprio Cristo. O próprio Jesus Cristo fala, se você for continuar lendo o texto, que entre os nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista, que anunciava, né, que anunciou, na verdade, a vinda do Salvador. Então você tem esse fator. Eles rejeitaram João Batista, consequentemente, rejeitaram também o próprio Cristo. E o segundo fator é a falta de arrependimento. Olha o que Jesus fala no versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinha se arrependido. Então Jesus agora, ele começa a falar
das cidades que ele praticou, que ele fez milagres, que o povo teve a oportunidade de ver a revelação de Deus ali através da vida dele, mas não se arrependeram. Então são esses dois fatores, a rejeição de João Batista e rejeitar João Batista, que era profeta, era rejeitar a palavra de Deus, era rejeitar o próprio Deus, e a falta de arrependimento, mesmo tendo visto toda essa quantidade de milagres que o próprio Jesus Cristo fez. A maioria das cidades que receberam a maioria dos milagres não reconheceram Jesus Cristo como o seu Salvador. É onde eu pergunto, sabe, irmãos, o que Deus ainda precisa fazer por cada um de nós para que a gente se dedique por completo a Ele? O que Deus precisa fazer, irmãos, ainda por cada um de nós, para que a gente entregue a nossa vida para Ele? O melhor que Deus pôde fazer para a sua vida, Ele já fez. Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. O que é que você quer mais? Não tem nada melhor do que isso. O povo estava lá, nessa situação. A dureza de coração, irmãos, era algo bem real ali no povo de Israel. E o que é interessante é que, por mais que existisse esse sentimento de que o Senhor tinha deixado Israel, de que o Senhor tinha abandonado o seu povo, na verdade, irmãos, isso é consequência da dureza de coração, porque o Senhor nunca abandonou o seu povo. Basta a gente ler, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, que era profeta no exílio, pregava no exílio da Babilônia. Então, se havia profeta, havia a palavra de Deus. Deus não tinha abandonado o seu povo, mas o que acontece é que a dureza de coração nos impede de perceber que o Senhor voltou. A dureza de coração, na verdade, é o que nos impede que a gente perceba que Deus está agindo no nosso meio. E que por mais que exista um sentimento de solidão, por mais que exista um sentimento de que o Senhor abandonou o seu povo, a dureza de coração faz com que a gente não perceba que o Senhor está do nosso lado. A dureza de coração faz com que a gente não perceba, mesmo presenciando pregações, mesmo presenciando milagres, mesmo presenciando a provisão de Deus na nossa vida, mesmo conhecendo todas as histórias, mesmo conhecendo tudo que Deus fez por cada um de nós, a dureza de coração nos impede de perceber a presença de Deus no nosso meio. Era por isso que o povo não percebia que Deus já tinha voltado para a sua terra, através de Jesus Cristo. E os sinais eram evidentes. Jesus acalmava a tempestade, e acalmar a tempestade era algo atribuído apenas a Deus. Curar, tudo bem, Deus curava através de outras pessoas, mas perdoar pecados e acalmar tempestades, isso era algo atribuído apenas para Deus, e o povo ainda assim não enxergava. Você deve imaginar que, como pastor, eu já ouvi muito a expressão assim, quando Deus me curar, eu vou para a igreja. Quando Deus fizer isso, aí eu vou ler mais a Bíblia. Quando Deus me der o que eu estou pedindo, eu vou me dedicar. Aí eu pergunto de novo, o que é que Deus ainda precisa fazer por você? O que é que Deus ainda precisa fazer por você? A partir do momento que a gente coloca o milagre como uma condição para a gente servir a Deus, nós estamos sendo duros de coração. Entenda que e eu já ouvi também muito esse questionamento, por que Deus não cura todo mundo? Porque se Deus curasse todo mundo, a eternidade não faria sentido. Se Deus cura todo mundo, como é que a gente vai conhecer a eternidade? O próprio Jesus Cristo, ele fazia curas, mas a própria cura era algo passageiro. A pessoa podia ficar doente e depois a pessoa iria morrer. Deus não cura sempre por causa disso. Senão a eternidade não faria sentido. Já que essa é a nossa maior esperança, a eternidade, a vida eterna com Deus. E nós precisamos cada vez mais aprender a lidar com isso e jamais colocar o milagre como sendo uma condição para que a gente sirva
a Deus. Na verdade, quando isso é dureza de coração. Então Jesus estava lá agora apresentando para eles o que o povo mais pedia, que era o quê? Um Messias, alguém que fosse libertar o povo. E aí quando Jesus chega, ele é rejeitado, né? João Batista estava preso e os discípulos de João vão até Jesus. Os discípulos de João vão conversar lá com Jesus. Aí vejam o que Jesus responde nos versos 4 e 5. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Em outras palavras, irmãos, o que era que Jesus estava dizendo aqui? O reino de Deus chegou. Vá lá, volte para João, para o seu mestre, e avise a ele que tudo isso aqui está acontecendo. Deus tinha voltado para Sião. Deus tinha voltado para a sua cidade. Deus tinha voltado para Jerusalém. E eu fico aqui, claro, pensando, irmãos, e imaginando que todos nós também temos os nossos exílios. Todos nós temos, muitas vezes, esse sentimento de que Deus não está com a gente, de que o Espírito de Deus nos deixou. Mas quando eu falo de exílio aqui, eu não estou falando, eu estou falando, na verdade, do resultado da dureza do seu coração. Eu não estou falando de problema de saúde, eu não estou falando de problema financeiro, a não ser que isso tenha sido causado pela dureza do seu coração. Eu estou falando do exílio como consequência do nosso pecado. Eu estou falando desse sentimento que é gerado quando nós estamos no exílio, né, por causa da dureza do nosso coração. Eu sei que vem situações até a nossa vida que a gente não consegue controlar, mas a dureza de coração é uma opção que nós fazemos. Endurecer o coração para a presença de Deus é uma opção. E isso nós podemos sim controlar com a ajuda do Senhor. Então, eu falo de exílio justamente como as consequências do que estamos vivendo por causa da dureza do nosso coração. E aí, por mais que se tenha sinais da graça de Deus, por mais que se tenha sinais de que o Senhor está com cada um de nós, muitas vezes nós estamos na mesma situação do povo de Israel, lá nos tempos do Novo Testamento. E quando a gente para pensar, irmãos, na nossa vida, nós vamos perceber que existem algumas atitudes, não é, que revelam essa dureza do nosso coração. Se lembrem, os motivos que levaram o povo de Israel a viver essa crise: a ausência de templo, a ausência de rei e a ausência da terra. Enquanto lá no Novo Testamento tudo estava nas mãos deles, mas estava tudo corrompido, não é? Quando a gente para pensar, a gente precisa ter um cuidado muito grande. E esse cuidado é o cuidado com as aparências das coisas. Veja que o povo de Israel tinha tudo o que eles queriam. Estavam lá em Israel todos os seus instrumentos de fé: o templo, a monarquia e a terra. Estava tudo lá. Aparentemente estava tudo bem. E aí você pode chegar agora e dizer: ah, mas pastor, eu venho para a igreja. Tudo bem, se você vem para a igreja, ótimo, isso é muito bom. Só que a gente sabe que mais importante do que vir para a igreja é ser igreja. Então você fala: eu venho para a igreja. Tudo bem, mas seja a igreja, né? Querer dizer assim, eu venho para a igreja, muitas vezes pode revelar apenas uma simples aparência. Apenas uma simples aparência. Quer que eu seja sincero? Às vezes vir para a igreja não significa muita coisa, não. A nossa maior preocupação não é vir para a igreja, mas é ser igreja. Aí você pode dizer assim: mas pastor, eu sou crente. Não é? Não sei se eu digo. Não tem aquele ditado, né? Que crente até o diabo é
não é? Pastor, eu sou crente. Não seja crente não, seja discípulo. Seja discípulo. O discípulo é aquele que segue Jesus Cristo. O discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre. Enquanto você se preocupar em simplesmente vir para a igreja, e em simplesmente ficar falando que é crente, você não está fazendo muita coisa. Você está simplesmente vivendo de aparência. A partir do momento que você percebe a importância do que é ser igreja, a importância do que é ser discípulo, aí você vai perceber que o Senhor voltou para a terra. Você vai perceber que o Senhor voltou para a sua vida. Talvez a sua situação seja exatamente essa aqui, como o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Você está na terra, você está no templo, você tem a monarquia restaurada, mas nada disso às vezes condiz com os propósitos de Deus para a sua vida. Talvez você até fale de Jesus para as outras pessoas. Talvez você até fale do amor de Deus para alguém. Mas talvez você esteja falando de algo que você nunca viveu. Você fala do amor de Deus, você fala que Jesus morreu, você fala que Jesus ressuscitou por você, mas você nunca viveu a ressurreição de Cristo na sua vida. E aí é isso, né, que a gente chama de esfriamento. Eu não estou falando aqui em acreditar que Deus existe, porque isso é fácil. Eu acredito que pelo menos 99% das pessoas que estão aqui acreditam em Deus. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, irmãos, sobre a necessidade, não apenas acreditar. Acreditar todo mundo acredita. Eu estou falando da necessidade que é caminhar junto com Deus. Caminhar junto com Jesus Cristo, ser discípulo do nosso Senhor, seguir os passos do nosso Mestre, levar uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de prática da palavra de Deus. É disso que eu estou falando. Não adianta falar de Jesus sem viver Jesus. Não adianta falar daquilo que a gente nunca viveu. Eu estou falando em caminhar junto com o nosso mestre. O cansaço, não é, causado aqui pela dureza de coração, o cansaço causado pela a indiferença, o cansaço aqui que o próprio Jesus Cristo fala, causado por todo esse sentimento de que o exílio ainda continuava. É algo que pode passar, é algo que pode acabar. Esse sentimento talvez que você tenha, você talvez esteja até cansado, por vários motivos. O que Jesus está dizendo nessa noite, venha e eu dou descanso para vocês. Venha até a mim e eu vou aliviar o seu fardo. E existe inclusive alguns passos que nós precisamos dar para que isso seja necessário, para que isso seja uma realidade. O primeiro deles, o próprio Jesus fala, ir até o Mestre. Ele fala, vinde a mim. E ir até o Mestre, como eu falei, é muito mais do que simplesmente vir para a igreja. Mas é receber o que Ele tem a nos dar. A comunhão, a salvação, o amor a Ele, o amor ao próximo. Fazendo isso, a gente cumpre toda a lei. O segundo passo é reconhecer que está sobrecarregado. Eu não sei se você é daquelas pessoas que colocam uma máscara e se faz de forte. Mas só Deus sabe o que você passa dentro do seu quarto. Só Deus sabe o que você passa dentro da sua casa. E eu sei que reconhecer que está cansado, reconhecer que precisa de perdão, é muito difícil. Eu lembro que eu estava fazendo um discipulado com adolescentes, quando eu era pastor ainda lá em Capela, e a gente estava falando sobre perdão. E eu fiz a seguinte pergunta para aqueles adolescentes que estavam ali comigo. É mais fácil você pedir perdão ou você perdoar uma pessoa? O que eu achei interessante foi porque eles disseram que era mais difícil pedir perdão.
É mais difícil pedir perdão do que perdoar. Eles acham que perdoar alguém é mais fácil do que pedir perdão. Eu perguntei por quê. Aí uma adolescente, ela disse assim, sabe por quê, pastor? Porque pedir perdão envolve se humilhar. Envolve você chegar para aquela pessoa e reconhecer que aquela pessoa, em algum momento, foi melhor do que você. E você reconhece isso, e você se humilha dizendo que precisa do perdão daquela pessoa. Eu levei isso para o resto da vida. Porque realmente reconhecer que está sobrecarregado, reconhecer que está cansado, reconhecer que precisa do perdão, reconhecer que sente um vazio, é difícil. Porque muitas vezes a gente quer simplesmente viver de aparência. Porque simplesmente a gente quer viver como se tudo estivesse bem. Mas Deus sabe o quanto nós choramos, o quanto nós nos preocupamos. O terceiro fator é a submissão à vontade de Deus. Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Essa expressão aqui, sabe, irmãos, é uma representação de que nós precisamos viver a vontade de Deus. Quando Jesus diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim, que ele pega algo pesado e coloca nas nossas costas. Só que isso é interessante porque ele é um texto em que ele está dizendo que vai dar alívio para as pessoas. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, olha, pegue o meu jugo. Então a ideia é que Jesus pega algo pesado e coloca nos nossos ombros, que é justamente a sua vontade, a renúncia, que nós sabemos que não é fácil, mas eu fiquei pensando, como é que Jesus coloca um peso nas nossas costas, se ele está dizendo que vai nos dar o quê? Alívio, que vai nos dar alívio. Mas quando a gente continua lendo o texto, nosso Senhor vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Muito melhor carregar o fardo da vontade de Deus do que carregar o fardo do pecado. Muito melhor carregar o fardo de renunciar à nossa própria vontade para viver a vontade de Deus do que carregar o fardo do pecado. O fardo da vontade de Deus nos leva para a eternidade. O fardo do pecado nos leva para longe da presença do Senhor. Não existe fardo, a gente precisa carregar um fardo. Agora a gente precisa escolher qual fardo a gente vai carregar. Se o fardo do pecado, ou se aquele fardo que o próprio Jesus Cristo coloca em cada um de nós. E o melhor de tudo é saber que como Deus está presente na nossa vida, mesmo que a gente tenha o sentimento de que o Senhor ainda não voltou para a terra, que o Senhor ainda não voltou para Jerusalém, o melhor de tudo é saber que a gente não está sozinho. Que Jesus ajuda a gente a carregar o fardo. Que Jesus ajuda a gente a levar o que Ele mesmo coloca em nossas costas. E o resultado está aqui. Ele termina o texto dizendo o quê? E achareis descanso para a vossa alma. Depois de que a gente vai até o Mestre, depois que a gente reconhece que estamos sobrecarregados, depois que a gente se submete à vontade de Deus, tomando sobre nós o jugo que o Senhor coloca, aí vem o melhor de tudo. Achareis descanso para a vossa alma. Nós sabemos, nós vivemos em uma geração que está cansada, que está estressada. E muito disso, não todos os casos, mas muitos dos casos é resultado da dureza do nosso coração. Porque a gente muitas vezes afasta Deus da nossa vida. Mas o Senhor promete o descanso para a nossa alma. Lá em Zacarias, no capítulo 8, no versículo 3, o profeta diz assim: assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém.
Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Irmãos, esse texto ele fala muito mais do que simplesmente o fato de Jesus voltar para uma cidade. O fato de Deus voltar, na verdade, para uma cidade. Esse texto fala que Deus está voltando para a nossa vida. Esse texto aí, essa promessa de Deus, fala que Deus está voltando para a sua casa. Fala que Deus está voltando para o seu lar. Fala que Deus está voltando para o seu trabalho. Fala que Deus está voltando para todas as áreas da sua vida. Essa é a promessa de Deus, irmãos, para a nossa vida. O exílio acabou. O exílio acabou. Você hoje está vivendo o exílio, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando para a sua casa. O Senhor está voltando para o seu lar. O Senhor está voltando para o seu coração. O Senhor está voltando para a sua vida. Faça isso. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. E sabemos que não existe nada melhor do que falar com Deus. Não existe nada melhor do que encontrar esse descanso que o Senhor tem para cada um de nós. Essa música que nós iremos cantar agora, você pode transformar em oração. Principalmente você que está vivendo esse exílio. Você que reconhece agora, o meu coração é duro. Eu estou passando por tal situação porque por causa da minha dureza de coração. Vá até o Senhor. Se submeta à vontade dEle. E só assim você achará descanso para a sua alma.